Então vamos começar. E hoje nós vamos falar do seguinte. A gente, né, nós vimos ali que tem uma maneira para calcular o potencial, ou seja, se eu tenho uma distribuição de carga em algum lugar, isso define o potencial ao redor dessa distribuição, em qualquer lugar aí, né? Se o universo fosse apenas uma distribuição de carga, eu teria com precisão definido o potencial em todos os lugares, por saber, né, afinal, quanta carga tem, em que lugar ela está. Porque, né, o potencial cai com 1 sobre R aí, de cada contribuição ali, então somando tudo ali. Mas isso, em geral, não é o problema que a gente tem. Em geral, os problemas reais de eletrostática são, eu tenho limites, né? Ou seja, tem lugares onde o potencial está muito bem definido, e eu estou interessado em saber a solução, ou seja, qual é o potencial, porque daí se eu sei o potencial, eu sei qual é o campo elétrico, a força elétrica, e quanta energia está envolvida em, afinal, me mover aí nesse lugar, mas isso está limitado por um volume. E então eu tenho fronteiras, limites bem definidos, onde o potencial está bem definido, ou, essencialmente, se o potencial está bem definido, o campo elétrico está bem definido. Então, como que funciona isso? Tá? E, bom, uma técnica para resolver problemas que têm limites bem definidos passam pelo teorema de Green. E, bom, eu certamente não sou um especialista no assunto, e eu imagino que talvez alguns de vocês usem na prática, né, o teorema de Green. Então, vai ser uma oportunidade aí da gente discutir os fundamentos ali, porque é nisso que eu vou me concentrar, mas menos nas aplicações, né, de ponta aí, do que está acontecendo hoje, né, com essa técnica. Tá? Até porque eu não acompanho o assunto e está além da proposta do curso aqui, né? Mas vamos falar um pouco sobre por que funciona, o que está por trás disso, e hoje em particular, né, nós vamos ir até perceber que é possível achar uma solução única para o potencial. O que eu quero dizer é o seguinte: não faz sentido eu ter uma equação complicada lá que me dá soluções, infinitas soluções, ou que me dê duas soluções, já não funciona, né? Porque se eu tenho uma distribuição de carga e eu quero saber o potencial num volume bem definido, com fronteiras bem definidas, e que tem o potencial bem definido em alguns lugares nessa fronteira, ou, né, ao longo da fronteira, eu preciso ter uma solução só lá dentro, porque fisicamente é isso que acontece, existe uma realidade, ou existe um potencial definido em cada ponto. Então, nós vamos discutir isso hoje. E, bom, o que diz o teorema de Green? Nós vamos começar com um teorema que vocês conhecem, né, que é o teorema do divergente, mas que diz o seguinte, que se eu tenho, né, uma função vetorial, que eu sei o valor dentro de um volume, o divergente, a integral de volume, né, do divergente dessa função em cada ponto, a gente poderia pensar que isso é o campo elétrico aqui, ó, qualquer campo. Então, a integral de volume do divergente dessa função é igual o fluxo da função através da superfície, que é S, que limita o volume V. Tá? E, então, se a gente definir essa função vetorial através de duas outras funções escalares, bom, vocês já estão vendo aqui o que nós queremos fazer, né? Não vamos perder a noção de onde é que nós estamos. Eu sei que o teorema do divergente se aplica em várias áreas, mas aqui nós estamos falando de eletrostática, então é claro que em algum momento aí eu vou puxar isso para o lado do campo elétrico e do potencial. E vocês veem que aqui eu tenho mais ou menos isso, né? Porque se qualquer uma dessas funções escalares, φ ou ψ é o potencial, o gradiente de ψ é o campo elétrico, assim por diante. Mas, bom, se eu defino a função vetorial dessa maneira, né, quando eu aplico o divergente, né, o divergente dessa função aqui é
o divergente é a derivada, né? Isso aqui é um produto de funções, só que uma delas é um escalar e a outra, que é o gradiente dessa, é um vetor, então a derivada das duas funções acaba sendo a primeira função vezes a derivada da segunda. No caso aqui, a segunda é um vetor, então vai dar o divergente do gradiente, né? Vamos lembrar que o divergente do A vai ser um escalar. Então, isso aqui é um escalar. E a segunda função seria essa função vezes a derivada dessa, mas essa função é um vetor, essa aqui, a derivada dessa seria o gradiente, que também é um vetor, e deve ser um produto escalar. Mas o fato é que é bem parecido com a regra de derivada que a gente conhece. Então, eu vou ter... Isso aqui vai ser o divergente do A. A derivada... o fluxo do vetor, para eu calcular, eu vou precisar saber qual é a parte do vetor que de fato está atravessando a superfície aí. Então tem esse A escalar N, o N é o versor, né, normal à superfície. Isso é basicamente a derivada direcional, né, desse vetor aqui. E nesse caso aqui, vai ficar nesse formato aqui, a parte vetorial aí é o gradiente, né, o φ, aqui eu tenho φ gradiente de psi, então eu vou ter que fazer o produto escalar do psi com N, isso é a derivada, né, como aqui é o gradiente do psi, isso é a derivada do psi na direção N, tá? Essa é a definição de gradiente. Na verdade, eu uso a derivada direcional para definir o gradiente, então aqui eu só estou fazendo o caminho inverso. Tá? Mas é isso, então se eu coloco essas coisas lá, eu vou ficar com isso aqui, ó, né? Como esse divergente tem dois termos, vão aparecer os dois termos aqui. Então, vai ser φ laplaciano de psi, mais gradiente de φ, gradiente de psi. Esse ponto aqui não existe, tá? Eu não quis apagar. E a integral e o fluxo, né, vai ser assim. Tá? Perfeito. E, então, essa expressão aí é conhecida como a primeira identidade de Green. Tá? E ela vai ser importante para a gente definir, para a gente chegar no teorema de Green, que na verdade, é bem simples. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer esse mesmo raciocínio aqui, mas trocando psi por φ, tá? E subtraindo a equação que eu vou chegar, porque, né, se eu trocar psi por φ, o que vai acontecer, né? O divergente do A vai ser psi laplaciano de φ, aqui vai dar a mesma coisa, porque vai ser gradiente de psi vezes gradiente de φ, produto escalar, posso trocar aí, e aqui vai ter psi derivada de φ, é a única coisa que vai mudar. Então, se eu troco essas coisas e coloco ali, e daí subtraio essa equação aqui da equação que eu obtive trocando lá, vocês vão ver o seguinte aqui, do lado esquerdo, né, vai ser esse termo aqui que vai sumir, porque na primeira equação eu tenho gradiente de φ, gradiente de psi, na segunda gradiente de psi, gradiente de φ, que é a mesma coisa. Então, né, vai dar zero isso aí. Eu vou ficar só com a parte que é φ laplaciano de psi, psi laplaciano de φ, né? E no lado direito também vai ter uma diferença, que aqui eu vou ter φ derivada de psi e psi derivada de φ. Tá? Então, esse aí é o teorema de Green. Tá? Isso aí vale para qualquer função escalar que tenha... Qualquer função escalar que seja... qualquer função vetorial que seja definida ali como φ gradiente de psi, ou psi gradiente de φ, ou o que for. Né? Que tem esse formato, escalar gradiente de outra escalar, função escalar vezes o gradiente de outra função escalar. Joia. Bom, agora vamos... Quem são essas funções escalares aí? Ou seja, o que eu vou usar? Então, como vocês devem estar prevendo aí, eu vou puxar essas funções para algumas funções que eu conheço. E aí, a gente vai fazer uma coisa que é o seguinte, ó. A primeira função,
eu vou chamar de psi aqui, vai ser 1 sobre R. E é claro que nós estamos usando isso porque 1 sobre R é, digamos assim, o potencial mais simples, né? Potencial de uma distribuição que é, sei lá, uma carga concentrada num ponto. Tá? Então, essa vai ser a nossa função psi. A função φ, eu vou trocar por φ maiúsculo, vai ser o potencial mesmo, tá? Que eu estou tentando encontrar. Tá? Porque, né, pense no seguinte, então, nosso problema agora eletrostático é esse, eu tenho uma região limitada do espaço, tenho um volume limitado, e eu quero saber qual é o potencial aí nesse volume. E o que eu conheço, então, são o potencial, o campo elétrico, eu conheço uma parte disso, ou seja, eu sei que nos limites desse volume, sei lá, o caso mais simples que eu penso é dois capacitores, por exemplo, né? Ou, desculpa, as duas placas de um capacitor, né? Eu tenho o potencial bem definido em cada placa, e eu quero saber o potencial no meio ali. É um problema muito simples, mas só para ilustrar. Tá? Mas então, o potencial, isso não é uma carga pontual, uma distribuição de carga com uma carga concentrada num ponto. É diferente. Então, é claro que o potencial não é 1 sobre R. Tá? Então, eu quero saber o potencial aí nesse volume aí. E, bom, então, se o potencial é φ, né? Se φ é o potencial mesmo, eu sei que ele satisfaz a equação de Poisson, né? E vai ser Laplace nos lugares que não tem carga, mas vai ser a equação de Poisson aqui. E esse potencial aqui, né, como ele é 1 sobre R, vocês podem mostrar, né, que ele vai ser menos 4π delta de x menos x', né? Eu estou integrando em x', né? Eu quero saber o potencial em x, né? E então isso aqui pode ser 0 ou menos 4π, tá? São esses os valores aí. E aí, é claro, quando eu coloco isso dentro dessa equação, então aqui vai ser 1 sobre R, aqui vai ser o potencial, e também, né? Quando eu coloco ali dentro, né? Então eu estou pegando lá o psi que eu defini como 1 sobre R, e o φ, que eu só sei que ele satisfaz a equação de Poisson, e eu coloco aqui dentro, né? O que eu vou ter? Eu tinha ali, então, φ laplaciano de psi, eu sei que o laplaciano de psi vai ser menos 4π delta, e no outro lado eu tinha 1 sobre R, o psi, vezes o laplaciano de φ, que é menos ρ sobre ε0, daí o menos troca aqui, e aí eu tenho que fazer a integral de volume disso, nesse volume aqui, e do lado direito eu tinha φ derivada de psi, psi derivada de φ. Isso é uma integral de superfície, onde eu tenho os valores d1 sobre r, e a derivada de 1 sobre r, ou derivada de φ, em cima da superfície, que está limitando o volume. Quando eu faço essa integral, dá para ver que, como isso aqui tem a função delta, né, a derivada aqui, a integral em todo o volume dessa função vai ser φ de x, porque isso aqui só é, ou 4π, né, delta, o delta vai ser zero em tudo que é lugar, menos em x' igual a x. Então isso aqui vai ser φ de x, ou seja, aquela integral vai dar menos 4π φ de x, a outra integral vai ser 1 sobre ε0 ρ sobre r, e do lado direito eu fiquei com isso aqui, né? Ou eu vou ficar com uma expressão aí do potencial, né? Que é muito parecida com a expressão que a gente tinha, né? Porque vocês veem, né, que se eu quiser transformar isso na outra expressão, eu só tenho que pensar que a minha superfície está no infinito, ou seja, que o espaço é ilimitado, né? Então aquele segundo termo ali vai sumir, porque independente, nós vamos falar disso, né? Aqui eu tenho dois termos, tá? Independente se
Mas vocês veem que um termo aqui é a derivada do potencial, que é o campo, ou outro termo que depende do potencial em si, mas certamente no infinito, se a distribuição de carga é concentrada num lugar que está muito longe do infinito, certamente ou o potencial, o campo, qualquer coisa vai ser zero, né? Então é claro que essa expressão volta a ser a expressão que a gente conhecia lá, do potencial, se o espaço é ilimitado. Mas não é o caso aqui, eu quero pensar em problemas limitados. Joia. É isso aí. Agora, perguntas, comentários. Fiquem à vontade aí. Bom, agora, o que é importante é, bom, eu tenho que resolver o problema, né? E, essencialmente, vocês veem que a solução do problema, né, passa por, ou seja, aqui eu estou tendo as cargas que estão dentro do volume, que eu tenho interesse, né? E aqui eu tenho um termo que depende do valor do potencial, é esse termo aqui, ou do valor do campo elétrico, que é a derivada do potencial, em cima da superfície, tá? E, bom, o fato é esse, né? Quando eu defino o potencial, eu estou definindo o campo elétrico, né? Ou o contrário, quando eu defino o campo elétrico, eu estou definindo o potencial. Eu não tenho essa liberdade, embora essa equação, olhando para ela sem pensar nos problemas físicos que eu vou resolver, essa equação me dá a impressão que eu posso colocar ali qual é o valor da derivada do potencial e, ao mesmo tempo, também colocar o valor aqui de qual é o valor do potencial em cima dessa superfície. Mas, na prática, eu não posso fazer isso, tá? Na prática, ou eu defino qual é o potencial em cima da superfície, ou eu defino qual é o campo em cima da superfície. Porque quando eu defino um, eu defino o outro. Eu só posso escolher uma. Essencialmente é isso. Ou seja, quando eu escolho o potencial em cima da superfície, tá? Eu estou escolhendo as condições de contorno, ou, né, o valor do potencial na superfície, as condições de contorno de Dirichlet. E quando eu escolho qual é o campo elétrico, é esse termo aqui, em cima da superfície, eu estou escolhendo as condições de contorno de Newman, ok? Mas eu sempre tenho que escolher uma, né? O que seria escolher os dois seria a condição de Cauchy, eu acho, e isso não é um problema, isso não vai funcionar, entende? Porque não adianta, se eu escolho o potencial, eu escolho o campo elétrico. Eu não tenho escolha, né? Eles estão ligados, não tem como. Então, aqui até na verdade a operação matemática aqui seria OR, tá? Porque é exclusivamente um. Eu posso também escolher uma condição de contorno em que parte da superfície eu defino o campo elétrico e parte da superfície eu defino o potencial. E essa é integral, eu vou ter duas integrais aí, mas ou eu vou escolher uma ou eu vou escolher a outra, tá? E a pergunta é a seguinte, ó. Então, quando eu escolho essas condições de contorno, ou seja, quando no meu problema eu defino lá, o potencial aqui é tanto, ou o campo elétrico aqui é tanto, né, no que está limitando o meu na superfície que limita o volume onde eu quero saber o potencial. Eu resolvo o problema mesmo, ou seja, eu encontro só um potencial lá dentro, ou seja, isso aqui me dá uma solução única, tá? Isso é uma coisa importante, né? Porque eu sei que fisicamente eu só tenho uma solução, né? Quando eu carrego o capacitor e digo lá quanta carga tem em cada placa, o potencial em qualquer ponto aí no meio só é um, tá? Não tem várias soluções, só tem uma. E então essa é uma discussão interessante e é claro que eu vou fazer isso porque é uma demonstração bem simples, tá?
Eu não me meteria a fazer uma demonstração muito complicada aqui, mas é uma demonstração bem simples e é fácil de demonstrar que eu só tenho uma solução, né, para essa equação, fazendo o seguinte, ó, nós vamos fazer uma hipótese que é o contrário. Essa hipótese é a seguinte, ó, eu tenho mais de uma solução, ou seja, eu tenho um problema que é tão simples como, né, um capacitor carregado, eu sei o potencial, ou o campo, ou a quantidade de carga em cada uma das placas, mas eu tenho dois potenciais, tá? Claro que esses dois potenciais, eles são diferentes, mas eles satisfazem as mesmas condições de contorno, porque é isso que eu sei, né? Eu sei as condições de contorno. Aí, né? Eu vou ter que saber aqui o potencial e o campo aqui dentro. Então, claro, tem duas soluções, ou seja, essa equação aí tem um problema que ela não resolve, né? Ela me dá duas soluções para as mesmas condições de contorno. É isso. Ou seja, existem dois potenciais diferentes, ou seja, são duas funções que têm comportamentos diferentes, mas que vêm das mesmas condições de contorno. Diga lá. Foi sem querer, professor, desculpa. Não, não tem problema. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, nós vamos definir um outro potencial, que é a diferença entre os dois, né? Se a diferença for zero, eles são iguais, mas a minha hipótese é que eles não são iguais, tá? A minha hipótese é que eles não são iguais. Só satisfazem as mesmas condições de contorno, ou seja, eles são iguais na superfície aqui, tá? Então, como os dois são soluções, né? O Laplaciano de φ1 dá alguma coisa, o Laplaciano de φ2 dá a mesma coisa. Então, o Laplaciano do U dá zero dentro do V, porque, né, φ1 e φ2 têm a mesma solução. Eles são soluções, tá? Outra coisa é que, se eu usar as condições de contorno de Dirichlet, o que eu quero dizer é que o U é zero em toda a superfície, porque, né, os dois têm os mesmos valores na superfície, ou se eu estou usando as condições de contorno de Newman, o du dn é zero em toda a superfície, tá? Porque, né, de novo, eu vou ter que escolher uma, mas em ambos os casos o u vai ser zero. Então, o que eu vou fazer aí para demonstrar isso é o seguinte, ó, eu vou definir o φ e o psi lá na primeira identidade de Green, lá, ou no teorema de Green, como igual a U. Tá? Eu vou usar a mesma função para definir, e aí eu vou calcular lá a primeira identidade, eu vou botar U aqui e U aqui, tá? U, tá? U, du. Vou calcular isso aqui, o que vai dar? Ó? Então vai dar U Laplaciano du, mais gradiente du vezes gradiente du, igual a U du dn, tá? E aqui nós meio que demonstrando isso aqui, porque o Laplaciano du é zero, tá? Porque ele é uma solução aí. Mesmo que U, né, nessa nossa hipótese de que φ1 e φ2 são diferentes, o U é diferente de zero, em alguns lugares, pelo menos, mas o Laplaciano du não, é sempre zero. Então isso aqui vai dar zero, eu vou ficar com a integral, né, de volume de gradiente de U ao quadrado, porque isso aqui é o vetor U vezes o vetor gradiente de U vezes o vetor gradiente de U. Isso aqui é o módulo do vetor gradiente de U ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a U dun. Tá? E aí, a minha solução, qual é a solução? O que isso aí está me dizendo é que, se eu estou usando as condições de contorno de Dirichlet, isso quer dizer que o U é zero em toda a superfície, essa integral dá zero. Tá? E se eu estou usando as condições de contorno de Newman, o du dn é zero em toda a superfície, porque, né, os potenciais satisfazem as mesmas condições de contorno. Então, ele também é zero. Então, o fato é que, independente de se eu estou usando as condições de contorno de Dirichlet ou de Newman, ou estou usando numa parte da superfície as de Dirichlet, na outra parte da superfície as de Newman, não posso usar as duas, tá? Vai dar zero sempre isso aqui, tá? O du, a integral do gradiente do U
ao quadrado é zero. E o que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que se o gradiente du é zero em todo o volume, tá? Porque isso aí, né, isso é uma integral do módulo do gradiente du ao quadrado em todos os pontos. Isso quer dizer que em cada ponto eu estou pegando o módulo do gradiente du e levando ao quadrado. Então, mesmo que o gradiente du fosse negativo, ao quadrado daria positivo. Então, eu estou somando uma infinidade de pontos e a soma dá zero. Então, estou somando uma infinidade de números positivos que dá zero. Que número positivo é esse? Só tem um que resolve essa equação, tá? E esse um aqui, o gradiente du tem que ser zero em todos os pontos, tá? Porque se ele não for zero em todos os pontos, nos pontos que ele for positivo vai dar um valor, e nos que ele for negativo vai dar outro valor, e isso vai dar diferente de zero, mas não é, tá? Então, é bem simples, tá? O gradiente du é zero em todos os pontos, ou seja, né, o φ2 a menos φ1 é zero em todos os pontos, tá? Então, não tem nenhum ponto em que o gradiente du seja diferente de zero. O máximo que pode acontecer, tá? O máximo que pode acontecer, qual é? Qual é a máxima diferença que pode existir entre φ2 e φ1 aí? Bom, pode ser uma constante, tá? Isso pode ser. Se a diferença entre φ2 e φ1 for uma constante, ainda tá. Então, quando eu resolvo essa equação aqui, tá? O que eu posso esperar é que eu certamente vou ter uma solução única para o potencial, ou seja, para a parte em que o potencial depende da posição. Essa função aí, escalar, que é o potencial, dependendo da posição, ela vai ter um único formato, mas ela sempre, eu nunca vou ter certeza dela, a não ser por uma constante aí. Porque se eu somar uma constante, ou subtrair uma constante dessa função potencial, ela ainda vai solucionar essa equação, tá? Como a gente acabou de demonstrar aí. Tá? Perfeito. Então, sobre isso, a gente encerra por aqui. Tá? E eu abro aí, então, para perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Então, nós vamos... a minha ideia era sobre o assunto dessa aula, falar só disso. Na próxima aula, nós vamos continuar aqui. Vocês já devem ter recebido ali a leitura, mas nós vamos um pouco mais adiante aí de, né, como resolver o problema, né? Porque na prática o que a gente vai fazer é definir quais são as funções que nós vamos usar, e como vocês já viram, né, 1 sobre R é uma função importante na solução, e o que nós vamos fazer basicamente é isso, eu tenho uma solução que eu não sei qual é, e então nós vamos dizer que essa solução é 1 sobre R mais alguma coisa, tá? E tem como definir com precisão o que pode ser essa mais alguma coisa. Como vocês vão ver, isso é um truque para resolver um problema a partir de um problema que eu já resolvi, tá? Ou pelo menos achar uma solução baseado numa solução que eu já conheço, tá? Mas a gente vai discutir isso lá na sexta-feira. E aí, então, o que mais que eu gostaria de... Bom, primeiro, vamos lá, de novo. Comentários, dúvidas?